Projeto Integrador 4. A energia eólica uma solução para o desenvolvimento sustentável, Iguape como uma futura geradora dessa energia renovável. Nosso projeto visa realizar um estudo detalhado da energia eólica no Brasil e viabilizar sua implantação na região litorânea iguapense, dando maior ênfase aos aspectos econômicos, principalmente ambientais, já que vivemos em uma área de preservação ambiental. O baixo valor de investimento inicial, agregado ao baixo impacto ambiental, torna esse tipo de usina acessível até para pequenos investidores. As fontes renováveis são aquelas que utilizam recursos não esgotáveis, das quais podemos citar a solar, a eólica, a biomassa, geotérmica, entre outras. Com o atual desequilíbrio entre desenvolvimento econômico e meio ambiente, fica cada vez mais importante a discussão do uso de energias renováveis e não poluentes. Muitos países fazem uso de fontes não renováveis e potencialmente poluidoras, como petróleo, carvão mineral, gás natural, nuclear, prejudicando muito o meio ambiente, fora que são esgotáveis, podendo fazer falta em um futuro nem tão distante. Por isso tem que ser urgente o uso de recursos renováveis e limpos, que não prejudiquem mais o meio ambiente. No nosso projeto vamos falar sobre a energia eólica, que é uma fonte renovável, abundante e super limpa. O uso da energia eólica tem seu primeiro registro na Pérsia, 200 anos antes de Cristo, por meio de cataventos que eram utilizados para bombeamento de água e moagem de grãos. Mas antes da Pérsia, acredita-se que também na China era utilizado na mesma época. E no Império Babilônio, por volta de 1700 a.C., onde eram usados numa espécie de catavento rústico para irrigação. A introdução dos cataventos na Europa deu-se principalmente na época das Cruzadas, em torno dos anos 900. Após isso, foram largamente difundidos e utilizados, e seu desenvolvimento bem documentado para ser até o que nós conhecemos hoje. A história da energia no Brasil. Entre 1940 e 1960, a geração de energia nacional era estatal, funcionando muito bem durante bastante tempo. Porém, em 1973, houve uma crise na área de petróleo, reduzindo os investimentos dos Estados Unidos e aumentando o aumento da dívida externa, reduzindo drasticamente o Fundo Monetário, fazendo com que o governo reduzisse o investimento na expansão de energia. Após o choque da crise, o Brasil precisou tomar algumas decisões para ficar menos dependente dos combustíveis fósseis. Em meados de 1990, começaram a ocorrer mudanças significativas no setor de energia do país. Houve uma reestruturação e a privatização das empresas, garantindo assim mais investimento e expansão. Grande parte do investimento das empresas era focado na energia hidrelétrica, que é responsável pela geração de 70% da energia utilizada hoje, o que torna limitado a matriz energética nacional, com altos custos de geração, principalmente na primeira fase da implantação da hidrelétrica, e altamente dependente dos fatores climáticos, das cheias, secas, e todos nós já sabemos e temos consciência de que a água potável é um recurso que pode acabar devido à má utilização, efeito estufa, poluição e problemas climáticos. Por isso, a solução mais viável é a inserção de outras fontes de energia, que sejam renováveis e que não poluam. Porém, as empresas privadas não tinham interesse em fazer o investimento devido à baixa rentabilidade. Mas, desde 2002, foi criado no Brasil o PROINFA, Programa de Incentivo às Fontes de Alternativas de Energia Elétrica, que é uma ajuda do governo para pessoas que querem investir nessa área. Com isso, o investimento na geração eólica tem se tornado cada vez mais atraente e promissor. A energia eólica possui inúmeras vantagens para a sociedade em geral, desde a redução da dependência dos combustíveis fósseis até a criação de empregos. Quando pensamos na criação de usinas para a captação da energia eólica, sem dúvidas o principal benefício está na redução do impacto ambiental.
que é muito menor do que as outras fontes de energia. Para a geração de energia, por conta dos aerogeradores que ficam instalados no eixo dos cataventos e convertem a força cinética dos ventos em energia elétrica. A quantidade total de energia que será produzida vai depender de vários fatores, como a velocidade do vento e a capacidade do sistema eólico instalado. Apesar de ser uma fonte que não polui e é renovável, é importante afirmar que ela causa sim alguns impactos ao meio ambiente, como a área de instalação, que por muitas vezes pode ser bem grande, dependendo da quantidade de energia que é necessário, o impacto sonoro, impacto visual, impacto na fauna e interferência eletromagnética. Existem no mercado 2 tipos de rotores, sendo eles verticais e horizontais. Os rotores de eixo vertical são 2, o Savonius e o Davieus. Já os rotores horizontais são os Multipass e Tripá. Embora a produção de energia a partir dos ventos ainda seja pouco representativa no território brasileiro, é perceptível a evolução do setor no país. Ao longo dos últimos anos, em 2014, segundo dados do federal, o Brasil ultrapassou a Alemanha no que se refere à expansão da energia eólica, atingindo o 2º lugar mundial, atrás apenas da China. Embora a expansão do setor de energia eólica seja considerável, nos últimos anos os dados revelam que os valores ainda são incipientes. Para se dizer que há um processo de diversificação energética em curso no Brasil. Com a concretização de todos os projetos em curso no país, essa matriz será responsável por apenas 8% de toda a eletricidade do país, em um futuro próximo. Em 2003, o Brasil produzia somente 22 megawatts de eletricidade eólica. Em 2009, 602 megawatts. Em 2011, 1 gigawatt. Em 2014, cerca de 5 gigawatts, com expectativa de 13 gigawatts até 2018. Esses números são pequenos perto do potencial que o país possui, que é de aproximadamente 140 gigawatts hora. O país tem potencial para gerar equivalente a 20 Itaipus, mas hoje a fonte se representa 0,8% do que a Itaipu faz. A região do Brasil com maior potencial de energia eólica é o Nordeste, com 75 gigawatts, a metade da capacidade de todo o país. A maioria das usinas já existentes são nessa região. O estado brasileiro que mais produz é o Rio Grande do Norte, que em 2013 já tinha uma capacidade instalada de 1.339 megawatts e expectativa de crescimento para 3.654 megawatts até 2018. Hoje a indústria fabrica turbinas eólicas com potência da ordem de até 2 megawatts. Existe atualmente forte intenção de aplicação desta tecnologia, principalmente no litoral nordeste. No Ceará, por exemplo, já se encontram instalados mais de 15 megawatts de geração eólica, sendo a maioria de iniciativa privada. Já existem instalações nos estados do Paraná e Minas Gerais também. Existem outros locais promissores, onde estão sendo feitos medição dos ventos, como o litoral norte do Rio de Janeiro. O estado de São Paulo tem um potencial de 13.000 gigawatts-hora, tendo um fator médio de capacidade de 31,3%. Aos valores foram calculados uma altura de 100 metros, considerando a velocidade dos ventos de 6,5 metros por segundo. A velocidade horária média do vento em Iguape passa por variações sazonais pequenas ao longo do ano. A época com mais vento dura de 4,6 meses, que seria de setembro a janeiro, com velocidades acima de 11 km por hora. A época mais calma dos ventos dura de 7,3 meses, que é do fim de janeiro a início de setembro, com ventos em torno de 10 km por hora, que quase não altera e está acima do mínimo exigido pelo gerador, que é de 7 km por hora.
Então, aqui em Guape nós temos a capacidade de gerar energia eólica, já que temos constância de vento que, mesmo em vários períodos, gira em torno de 10 até 12 quilômetros por hora. Então, a nossa capacidade é uma capacidade considerável e temos área para poder construir, né? Para poder fazer uma usina eólica. Então, é uma coisa que tem que ser pensada, porque é uma energia barata, renovável, com baixo impacto ambiental. Por enquanto é isso, obrigada.